Primeiro, grato pelo convite feito pela Eagle, na pessoa da professora Lília, companheira, lá na BIB. A gente tem muita experiência no trabalho popular, da Bíblia também. Então, hoje, nós vamos até que horas? Temos 1h20, 1h30? 90 minutos, aí já dá bastante. Legal, legal. Então, eu vou falar 45 minutos, meia hora, e depois a gente vai abrindo um diálogo aqui. Lembrando que eu acompanho há um bom tempo a elaboração da campanha da fraternidade. E um texto base, uma dimensão ecumênica, não é fácil de fazer, não é? Todos nós, para fazer um texto, a gente apanha para chuchu, para uma banca, para um professor, para um seminário. Imagina fazer um texto para uma dimensão ecumênica no Brasil, não é? E a campanha desse ano é a 5ª campanha ecumênica. A primeira começou em 2000. E de lá para cá, 2000 abordou toda aquela experiência do novo milênio, uma sociedade de civilização do amor, um novo milênio sem exclusão, feita também pelo CONIC. O CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E fazem parte do CONIC essas igrejas aqui. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, não é? A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batistas do Brasil, Igreja Betesda e o Centro Ecumênico CESEP, não é? Então, com essas igrejas ecumênicas, né, têm os mesmos princípios bíblicos, doutrinários, muito semelhantes, elaborou, então, esse texto base, não é? E não foi fácil chegar a esse texto que eu disponibilizei para vocês, não é? E porque é um texto que vai, que vem, que é redigido, vai. E no CONIC não tem a igreja principal. Você tem um conselho. Não tem, o catolicismo não é a igreja mais principal. Todos são equânimes, todos estão em pé de igualdade, não é? Então, esta é a 5ª campanha, e eles chegaram o CONIC chegou a este tema, olhando um pouco o que aconteceu na política brasileira depois que a Dilma ganha as eleições. Seria o 4º mandato do PT no governo, não é? Perdeu por pouco para o Aécio Neves. O Aécio começa as pautas bombas, não é? Que vai culminar, na minha visão, no golpe parlamentar contra a Dilma, não é? Um golpe. A democracia sofreu um golpe ali, não é? Com todos os erros da presidenta Dilma, com todos os acertos também, não é? E quem assume? Seu vice, não é? E a primeira coisa que o Temer fez foi pautar uma reforma, não é? Então, foi feita a reforma trabalhista, no governo Temer, que tirou direitos. Depois, vem as eleições de 2018, de novo, Haddad e Bolsonaro, não é? Só que, na disputa com o Aécio, na minha perspectiva, tinha um princípio de uma inteligência, não é? O Aécio é uma pessoa de direita, mas vinha do PSDB, etc., enfim, um partido grande. E na disputa entre Haddad e Bolsonaro ele consegue trazer à tona aquilo que Cristóvão Buarque chama de cordialidade brasileira. Cordialidade brasileira entendendo
o conceito bíblico de cardia. No coração tem o lado bom e mal. Por isso que nós temos que amar a Deus com todo o coração. Isto é, o brasileiro, ele tem em si o lado perverso e o lado bom, não é? E nós estamos percebendo como que o triunfo desse lado mal. Porque quem ganhou foi o Bolsonaro, mas ele não deixou de fazer campanha. Ele não governa para 230 milhões de brasileiros. Pelo menos, o meu modo, na minha perspectiva, na minha análise. O Bolsonaro está muito preocupado com as milícias, é de lá que ele vem, o seu nicho é miliciano, não é? A questão aos filhos dele, e ele governa de mãos dadas com as igrejas, com os grandes empresários das igrejas evangélicas. Grandes empresários. Aqui eu chamo atenção ao Edir Macedo, que ocupa, dono da Igreja Universal, que ocupa o 65º lugar no ranking de 250 brasileiros bilionários. Então, não é pouca coisa, não é? Então, é um grande empresário. E esse triunvirato, milícia, família Bolsonaro e Igreja Pentecostal, está de mãos dadas com o grande capital financeiro, não é? Nós estamos na era do capital improdutivo, diz o Ladislau Dalbor no seu livro, não é? O que é capital especulativo? Eu não preciso mais, eu tenho uma padaria. Para ter mais dinheiro, abro uma outra padaria, vou gerar mais 2 empregos. Então, acumulo o dinheiro o lucro da primeira padaria, da segunda. Ah, mas eu quero mais, vou abrir uma terceira padaria, dou mais 2 empregos, então tenho o lucro da primeira, da segunda, da terceira. Esse tipo de capital produtivo cessou. Hoje eu pego pouco o dinheiro que eu tenho e vou especular no mercado financeiro. Ganho mais e não gero um emprego. Por isso que não tem emprego mesmo, não é? Ah, não, passamos a reforma. Não veio emprego. Trabalhista. Perdemos direito, não veio emprego. Por quê? O que pauta é o capital especulativo. Então, eis aí, esse grupo CONIC pautou essa campanha, não é? Então, o CONIC, pode passar, o CONIC percebe que há na sociedade brasileira uma divisão. Instalou-se um ódio na sociedade brasileira. Então, a campanha, a Quaresma, seria uma boa oportunidade para lançar pistas para o diálogo. Então, eis aqui o tema dessa 57ª campanha. Fraternidade e diálogo, 2 pontos, compromisso de amor. Quem de nós é contra uma campanha que vai promover diálogo? Não é? Quem de nós é contra uma campanha que vai motivar as pessoas a descobrir a riqueza dessa palavra, dia, logos por meio das palavras, né? Dínamo vem de força da palavra. Eu falo, tu ouves, tu falas, eu ouço. E buscamos um denominador comum, não é? Mas por que a sociedade contemporânea brasileira está dividida, não é? Quais são os sinais dessa divisão? E aí, o texto base, ele nos ajuda na primeira parada, que nós chamamos de ver, não é? É um método que veio da ação católica dos anos 50, né? Ver, julgar e agir, que nós vamos ampliando, né? De tempos em tempos. Ver, julgar, agir, rever e celebrar. Ver, julgar, agir, rever, celebrar e redimensionar, assim por diante. Mas a base é essa, o ver, julgar e o agir. Então, no ver, o texto base aponta... Pode passar, Lilian. Não é? Pode passar. Aqui. Volta um pouquinho. Volta. Aí. Legal. Aí, isso aqui. Aí. Pode ir adiante. Pode mais um pouquinho. Aqui. Aí, legal. Então, qual o objetivo da campanha? Não é? Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus. Então, não dá mais para dizer
usar um texto bíblico para gerar violência, por mais violência que possamos encontrar na Bíblia, não é? Descobrir a beleza do diálogo, não é? Comprometer-nos com as causas que defendem a causa comum. Nós falávamos de políticas públicas há 2 campanhas, não é? E antes fizemos 2 campanhas sobre a causa comum e os biomas no Brasil. E o que nós estamos vendo? O capital especulativo a avançar o centro-oeste e avançar na Amazônia, não é? Ontem eu participei de uma live, ouvi uma líder indígena, 2 líderes, uma ligada à igreja dos cultos afros e uma ligada à comunidade indígena. E elas pediam, por favor, vocês que têm televisão, têm jornais, têm grandes igrejas, uma multidão nas suas igrejas, por favor, falem, para cessar a violência contra as lideranças, as mães de santos, pai de santo. No Rio de Janeiro, dizia ela, você não pode colocar a sua roupa no varal que o vizinho taca barro e te xinga de capeta, de demônio, não é? Nos morros do Rio, não é? E a líder indígena dizia, os garimpeiros estão entrando na Amazônia, né? Levando doenças, dizimando comunidades indígenas, não é? Doenças sexualmente transmissíveis, a gripe, etc., e atrás do ouro e da madeira, não é? Então, eis aí algo que nos afronta, viu? Que compromete o futuro do Brasil, não é? Contribuir para superar as desigualdades sociais. Minha mãe dizia ontem, nossa, a prefeitura de São Paulo vai dar só R$100 para as famílias. Eu falei, mãe, 71 milhões de pessoas vivem com R$150 por mês. Receber R$100 é muita coisa. O Brasil está empobrecendo-se de maneira aviltante, né? Dê um passeio aqui no centro da cidade, você vai descobrir famílias que já nasceram, os filhos já nasceram morando na rua, não é? Animar o engajamento de ações concretas de amor ao próximo, é a campanha da fraternidade. Promover a cultura do amor como forma de superar a cultura do ódio, não é? Alastrou-se, né, e tomou corpo na campanha do presidente Bolsonaro gestos de violência, símbolos de violência. Padres pousaram do lado do Bolsonaro com um rifle na mão, não é? Enfim. Fortalecer a convivência e a comunicação interreligiosa. A campanha é ecumênica, mas ela tem uma abertura interreligiosa, o diálogo com as lideranças indígenas, com os cultos afros, diálogo com as igrejas evangélicas, não é? Estimular a convivência fraterna em meio às crenças, ideologias, concepções diferentes, e compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. Então, eis aí os objetivos básicos desta campanha da fraternidade. Então, o que é um grande ato profético, eu diria, não é? Pois não, Lilian, um ato profético. E ver. Então, primeira parte. Então, a primeira parte é ver a realidade. A segunda é julgar a partir do texto bíblico, não é? 2 textos fundamentais. O encontro dos discípulos de Emaús, não é? Jesus, que promove o primeiro ciclo bíblico, né? Caminha com os discípulos e vai contando o que aconteceu, não é? E a carta aos Efésios, o que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2:14. Então, vamos à primeira parte do ver. E aqui eu me detenho um pouco mais no texto base. Diz o texto base, acena o pessoal do CONIC, o mundo está marcado por graves males que revelam a falta de diálogo, não é? Tivemos governos de direitas na Europa, mas, sobretudo, o governo Trump. O Trump pautou o negacionismo. O que é negacionismo? Dizer que a Terra é redonda,
que a Terra agora é plana. E negar os erros da sua administração. Não, eu não errei. Vocês que estão errados, vocês que estão na contramão. Não é? E negar-se ao diálogo. Romper do Tratado de Paris, sair do Conselho Mundial da Saúde, não é? Há múltiplas violências interpessoal, familiar e social e institucional, não é? Muitos ismos. Ego sou eu. Ismo, voltar só para mim. Indivíduo é bom, mas individualismo é perverso. Fundamentar as coisas, é claro que temos que fundamentar. Tem uma pessoa aqui que é especialista em Durkheim, entre nós, mas o fundamentalismo é negar que tem outros pontos de vista, né? Trabalhar para o Brasil ser bom, isso é importante, mas negar relações com Venezuela, isso é uma coisa absurda, não é? Sair do Cone Sul. Defender a sua fé é interessante, mas defender só a minha como verdade, e, sobretudo, defender minha raça, sim, mas o racismo, não. Não é interessante que quem sofre com todos esses ismos são os pobres. São os pobres, não é? E pobre, mulher, moradores de periferia, negros e negras, e também os grupos religiosos, assim, que não têm grande números de adeptos, né? Os cultos, as religiões afros. São grupos muito pequenos, né, que sofrem sofrem um discurso violento imposto pelo catolicismo, não é? Nesses 500 anos. Eu aqui me dou um pequeno informe. Cada irmã Clarissa, no convento de Recife, durante o escravagismo, cada freira Clarissa, no mosteiro Clarissa em Recife, ela tinha 3 escravos durante a escravidão. Dá para você imaginar? Foram 356 anos de escravidão no Brasil. Não é? Não teve uma voz católica contra o sistema escravagista. Não é? Mas defendemos o índio. Nós defendemos o índio porque o índio tinha terra e riqueza que nos interessava. Então, demos proteção. Reduções indígenas. Mas, em 1562, atraca o primeiro navio negreiro no Brasil. Até 1888, nenhuma voz se levantou para impedir isso. Não é? Nenhuma voz. Não é? Então, isso é racismo estrutural. Não é? Então, temos que recompor isso, dialogar com verdade, não é? Democratizar, não é? Dar voz, abrir o microfone a essas pessoas, não é? E não ver guerras, a indiferença, a intolerância e a polarizações, o extremismo, não é? Eu sou lulista, acredito no Lula e não abro mão. Eu sou bolsonarista e não vou abrir mão, não é? E onde entra o conceito de nação? Onde entra o conceito de democracia? Não é? Você campanha existe a cada 4 anos. Findado a campanha, assume o governo, pense no todo. Pense na população que te elegeu. Faça um governo inclusivo, não exclusivo. Não é? Até agora, quando que a gente vai vacinar um jovem de 14, 17, 18 anos? Não tem previsão. Temos previsão? Mas por quê? Está no plano desse governo. Se a gente dá vacina, o povo vem para a rua e pede impeachment. E a gente impeachment mesmo. Ele põe 1 milhão, a gente põe 2 milhões. Ele põe 3, a gente põe 4. Não é? Então, sonega a vacina. Está no plano político. Nós chamamos isso de necropolítica. O Edilson pode nos ajudar aí mais adiante. Pode seguir. O próximo. Está com dificuldade. Dá mais um enter aí. Isso, agora foi. Isso. Aí, a pandemia da Covid-19 acentuou a séria crise do problema no mundo e no Brasil. Não é?
Claro, eu estou com o Leonardo Boff, né? A natureza está se vingando. Esse Covid-19 não atinge o meu cachorro, não atinge minha galinha, nem meu coelho, nem as galinhas do quintal, que eu tenho aqui em casa, mas atinge a mim, a minha mãe e aos humanos. Por que isso? Não é? 85% do planeta está habitado. Não é? Os rios que a gente pescava, as lagoas onde a gente nadava, não existem mais. Deram lugar a prédio. Não é? Não há um projeto de despoluição dos rios. A minha cidade, Guarulhos, tem 1.400.000 habitantes. Está na bacia do Alto Tietê. Todo esgoto cai in natura na vala do rio, em São Paulo. E 30 quilômetros acima, o rio nasce em Salesópolis limpo, piscoso. Até Mogi tem peixe. De lá para cá, começa a receber esgoto. Mogi, Suzano, quem conhece aqui, Suzano, Fernandes do Vasconcelos, São Miguel Paulista, Guarulhos, São Paulo, e aí segue. Mas a 110 quilômetros abaixo, o rio volta a ser limpo. Olha a natureza se vingando. Não é? E isso provocou medo, a impotência, a angústia, a fragilidade, vulnerabilidade, incerteza e dependência. Todas as dimensões da vida e sociedade foram abaladas. Quem entre nós disser que não tem medo, que atire a primeira pedra. Pode passar, Helena. Aí o texto base, interessante, e aqui o Conic trabalhou para chuchu, né? Lamentavelmente, em meio a tanto sofrimento, houve quem se aproveitasse do sofrimento alheio. Negacionismo. Mentira! O Covid é uma gripinha. Para que máscara? Larga a mão disso. Negar a ciência. Eu não tomo vacina, senão vou virar jacaré. Você imagina? Nós aqui falamos para um grupinho de 50, 100, 200 pessoas, alguns entre nós têm privilégio de falar para 5.000 durante a semana, mas um presidente que tem microfones e grandes emissoras abertas diariamente para ele chegava e falava, não, nego isso, não vou investir. E se algum ministro meu for contra o que eu penso, eu demito. Então o pessoal pediu a demissão. Não é? Doutrina da conspiração. Findadas as eleições, vamos governar, não é? Não destrua, faça coisa melhor que o outro deixou. Ah, não. Primeira coisa foi destruir tudo que o outro tinha feito, os avanços de políticas públicas que nós temos conseguido. 80% de recursos para a área de humanas não existem mais no governo. Né? Doutorados pararam de pesquisar. Não é? Pessoal de filosofia, então, de teologia, ciência da religião. Desvio de recurso. Não é? Forma-se uma comissão de senadores para administrar o recurso financeiro, desvio de recurso, corrupção política. Então, a Lava Jato mostrou para que veio, né? A Lava Jato, com um grande discurso contra a corrupção, feita por base da corrupção, destruiu a indústria brasileira, né? Acabou com a indústria pesada do Brasil, e hoje está aí, estamos aí por a construção civil, que tanto empregava, né? 25% da mão de obra da construção civil não existe mais. Não é? Insensibilidade, egoísmo, abuso comercial. Não é? Então, pode passar, Léo. Você tem uma sociedade amedrontada. E durante o medo, o que eu faço? Eu vou cuidar de mim. Não é? Não preciso cuidar do outro. Vou tentar me salvar nessa selva de pedra. O texto base apresenta ainda graves problemas sociais que revelam pouca harmonia e diálogo de bem comum. Elevado número de homicídios, não é? Aumenta o homicídio entre os jovens. Rico suicida-se, classe média suicida-se, pobre suicida-se. Não é? Eu vejo, eu trabalho na nossa paróquia de periferia em Guarulhos, não é? Uma menina de 15 anos vai na Dutra e se atira do viaduto, né? E mora na favela. Não é? Minha irmã mora num condomínio de classe média alta, não é? A vizinha
o marido desce para fazer ginástica, a esposa de 75 anos tranca a porta, corta a tela do 15º andar e se atira, cai na piscina e morre. Rico. Sim, Santos. Não é? E os dados são do IPEA, hein? Do governo. Não são dados do CONIC. Houve um crescimento, um aumento do feminicídio, mata-se mulheres porque não quer mais namorar, não quer mais o casamento, não quer mais o noivado, não quer mais o ficar, não é? A gente reproduz, não é? O quiriocentrismo, né? A mulher é posse de alguém. Desrespeito com os direitos dos trabalhistas, isso já foi embora, né? O Ministério da Habitação, o Bolsonaro destruiu o prédio, não destruiu só o Ministério. Não tem mais Ministério da Habitação. Não tem, num país que não tem casa, milhões de pessoas não têm teto, não tem mais política habitacional. Ele quebrou o prédio. Né? Aí vem, e aqui está um ponto da direita católica, da extrema-direita católica. A Rose é secretária lá da CNBB de Manaus, está num grupo, pode ajudar a gente nesse diálogo. Aqui está o tendão de Aquiles desse pessoal igrejeiro que pegou o texto base no parágrafo 67, 68, 67, vou ler o 67. Observar essa realidade evidencia a necessidade de se discutir as questões de gênero, não se limitando à igualdade entre sexos, mas compreendendo que a libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada, da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da teologia, quando impõe um patriarcado como modelo divino e hierárquico. Além disso, é importante salientar que as relações sociais de classe, de gênero, de raça, de etnia são historicamente interligadas. Aí vem o parágrafo 68. Outro grupo que sofre as consequências da política estruturada na violência, na criação de inimigos, é a população LGBTQI+. O já citado Atlas da Violência de 2020, estou lendo o texto base, parágrafo 68, página 33, vocês têm aí. O já citado Atlas da Violência de 2020 mostra que o número de denúncias de violência sofridas pela população LGBTQI+, registrado no DISC 100, no ano de 2018, foi de 1.685 casos, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, apresentados no Atos da Violência de 2020, no ano de 2018, 420 pessoas LGBTQI+, foram assassinadas. Destas, 164 eram pessoas trans. Percebe-se que, em 2011, foram registrados 5 homicídios de pessoas LGBTQI+. Este parágrafo mexeu no bril daqueles que se dizem cristãos, devotos de Maria e amantes da sã doutrina da Igreja Católica. E, há 3 semanas, um grupo chamado Centro Dom Bosco, que eu fui olhar no site, fui lá ver, entrei no site, fui ver quem somos, não achei nada. Tudo informação desencontrada. Outros aí, arautos do Tabernáculo de Maria também, né? É um grupelho que fazem muito barulho, e estão ligado ao olavismo de Carvalho, não é? E usam esse grupo para denegrir a força, se é que tem força ainda, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil e a própria campanha da fraternidade. E eles pensaram o parágrafo 67, que fala de gênero, e o parágrafo 68, que fala do LGBTQI+, estão numa verdadeira cruzada contra a campanha da fraternidade.
Então, nós temos respondido, mas não dá, porque eles são bem articulados, tem eu não diria bilhões, mas alguns milhões nessa campanha, não é? E tem os seus robôs, não é? Que pautam, e gente nossa, desinformada, que diz, não, olha aí, não é para dar dinheiro para a campanha, porque a campanha vai apoiar o aborto, não é para dar dinheiro porque eles vão apoiar a pastora Romy, que é luterana, e se pronunciou a favor do aborto, da discriminação do aborto, e assinou o 59º pedido de impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Diga-se de passagem, que teve o total apoio do Congresso, da Câmara dos Deputados, e o Maia saiu de lá e não pautou nenhum dos 61 pedidos de impeachment. O último pedido de impeachment foi feito pelo ex-fundador da Anvisa, cientistas que foram mandados embora pelo governo Bolsonaro. O Temer cancelou a portaria de pesquisa criada no governo Lula e Dilma. O Temer tirou essa portaria e o Bolsonaro chegou lá. Quem são esses cientistas? Não tem portaria, não tem nada, então mandou embora os cientistas, né? Então, eis aí o país que o fim das políticas públicas. Alto índice de violência policial, não é? Todos nós sabemos como é a abordagem da GCM, da Polícia Militar, na rua. Professor, Branco é uma coisa, quando é negro é outra coisa. Pois não. Na tela anterior, ali, quando o senhor fala, né, referente os ataques desse... Isso é um pequeno grupo, né? E nós demos importância a eles. Eu vou falar católicos, né? Nós tivemos acesso à Bíblia há 50 anos. Nós não temos costume de ler os documentos da nossa igreja. Porque quando o maior questionamento é sobre aquele pessoal, né? Primeira coisa, eles falam que não tem Maria. Bem, nós temos em 65, nós católicos não podíamos nem conversar a respeito do comunismo. Depois do Vaticano II, a gente trata como irmãos separados, e depois com João Paulo nós somos obrigados a chamar de igrejas irmãs. Então desconhece esses documentos da nossa igreja. E aí depois, o questionamento de aparecer essa sigla e toda essa questão, né? O Santo Papa João Paulo II, ele faz um compêndio dos direitos humanos, onde ele fala no 103 que é obrigação de nós católicos garantir os direitos fundamentais do ser humano. E ali ele fala toda aquela defesa. Então, nós não conhecemos os documentos da nossa igreja, né? Então, aí cresce, né? Eu não sei se é erro da nossa igreja, das formações dos nossos padres, o que acontece. Eu sei que tem igreja que nem na biblioteca deles tem os documentos da nossa igreja. Então, onde que está esse erro, onde deixou acontecer tudo isso? E aí, o Dom Mauro, né, ele faz um levantamento bastante interessante. Eu mesmo, eu fui chamado para falar 3 ou 4 vezes da campanha já, e aí, agora no mês de março também eu vou falar de novo. E aí eu estou falando dos documentos, em vez de falar da campanha, eu estou falando dos documentos que comprovam. E a falta de leitura, né? Eu fiz com os colegas ministros, né? Eles nem tinham lido, estavam falando mal da campanha, né? E aí eu não respondia. Eu fazia questão de não responder. Eu falei, olha, lê o documento. Lê lá o compêndio dos direitos, do doutrina social da nossa igreja, que São João Paulo, que é o ídolo dessa galera, ele fala sobre a questão de garantir esses direitos, né? Então, aí o que sobra para eles? Eles não têm mais questionamento. E também sobre quando fala do Papa João Paulo, quando ele fala sobre a questão do ecumenismo, ele deixa bem claro que nós temos que tomar cuidado com as nossas doutrinas, que não cabe ali, né? Então, aí não tem como falar de Maria, né? Não cabe falar de Maria na campanha. Então, está lá nos documentos tudo isso. É porque existe um desconhecimento da nossa população católica dos documentos, né? E aí cabe nós temos que falar disso, né? Nós temos que mostrar para eles esses documentos, né? O microfone do senhor está desligado.
Edilson, é legal. Isso. Mas o contra-ataque saiu desse grupo, eu acho pequeno, como é, Dom Bosco, mas foi reforçado por pessoas da Canção Nova. Ah, não, Frei, Só um pouquinho só. A Canção Nova... A gente sabe qual é a ideia, né? Eu conheço aquilo. Eu conheço a TV. A assinatura dos padres da caminhada junto com a assinatura do impeachment. A gente sabe qual que é o motivo. Sim. Aí é isso, né? E a Canção Nova nunca se colocou sequer nas dependências do Rincão, aqui em São Paulo, o cartaz da campanha da fraternidade. Aí o Felipe Aquino pega o direito, se autoproclama teólogo, pastoralista, e fala aquilo numa live para 1 milhão de pessoas. Olha o ruído que cria. Claro que a gente não vai deixar de ser pautado por isso. A gente também tem um mínimo de marketing. Então, vamos fortalecer o nosso povo, esclarecer. Mas para você perceber, para dar a entender que esse pessoal tem muita grana investida ali. Não é um dinheiro de dízimo, não. Nesse ponto. Agora, nós não conhecemos, a gente trabalha, tem pastorais sociais, tem fraternidade, tem pastoral do povo de rua, enfim, tem todo um história de fé política. A maneira que eu vejo, professor, assim, que eu venho trabalhando, e não nem toco no nome, e aí eu cito que os documentos da igreja, ele é feito, nós temos, dentro da Igreja Católica, nós temos 3 pilares, né? Que é a Sagrada Escritura, Santa Tradição e o Santo Magistério vivo. Quem que forma o Santo Magistério? Né? Quem que fala pelo Magistério? São os bispos e o Papa, em colegiado. Aí você desqualifica a fala, porque quem fala fora disso está falando isoladamente, não faz parte de nada. Então, tô falando, aí você começa a desqualificar, né? Porque do jeito que cria rastro de pólvora para vir para nós, volta, né? Eu tenho claro. tido sucesso com isso, sabe? Eu tenho tido muito sucesso com essa questão. Claro que 3 bispos, o bispo aqui, o arcebispo de Brasília, militar, ele peca contra o que é mais sublime nas igrejas, em qualquer comunidade. Até na Eagle se preza isso, que é a sinodalidade. Caminhar junto, sim, do grego, com rodos, no mesmo caminho, não é? Na casa da Rose Medeiros, lá em Manaus, tem uma sinodalidade. Roupa suja se lava em casa, não é? Não é? Na Eagle, vocês têm problema, vocês resolvem na sua assembleia, mas o cara não. Maldosamente, aproveitando essa onda de discurso, soltou a carta, o arcebispo aqui de Brasília militar, um bispo aqui da zona da Mata do Rio e outro aqui da do Sul, né, Dom Adair. Você pensa, para que fazer isso? Né? Então, eu digo assim, eu não digo, quem sou eu para falar que estão em pecado, mas cometeram um erro crasso, que é pecar contra a sinodalidade. Roupa suja, a gente sabe que se lava em casa, não é? Só para terminar aqui, a gente abre um debate aqui. O alto índice da violência policial, também está no texto base, não é? A agressão ao meio ambiente, desmatamento ilegal, extrativismo ilegal, queimadas, isso nós vimos desde a posse de Bolsonaro, não é? Claro que choveu muito pouco há 3 anos no Pantanal. Qualquer fazendeiro, qualquer espaço de cultura, qualquer pantaneiro sabia, olha, pouca chuva, que esse calor vem queimada, mas também foram incentivadas, né? E a violência contra os encarcerados. O nosso governador e o presidente repetiram isso em alto e bom som. Bandido bom é bandido morto, não é? Nossas cadeias mais parecem masmorras medievais, não é? Nós aqui, muitos de nós, entramos na cadeia, pelo menos no Natal e na Páscoa. A gente vê coisas terríveis, né? E só para terminar essa parte, a gente abre um diálogo. Tem um texto muito bonito de um cardeal de Portugal, que ele fala, não é só o vírus do Covid, que temos que ficar
pedia para que ele ficáramos livre dele, mas ele fala do vírus, ficar livre do vírus do pânico, do vírus do desânimo, vírus do pessimismo e todos os outros vírus que nos impedem de um bom e frutuoso diálogo. Eis aqui a primeira parada, e aí abro aqui, me calo, né, para a gente depois ouvir aí os colegas, os companheiros e companheiras do grupo, sobre essa campanha que, para mim, é profética, viu? Profética. Acho que os nossos irmãos do CONIC, né, foram profetas e profetisas a dizer, não, o Brasil tem que voltar a buscar seu rumo, não é? E o rumo é o diálogo, com base nas Escrituras, né, nos dois textos, nos discípulos de Emaús, Jesus que conversa, que entra em nossas vidas, e na carta aos Efésios, uma carta de autor paulina, escrita entre os anos 80 e 90, onde, para superar a divisão entre gregos e judeus, o secretário de Paulo apresenta, não, Cristo é a nossa paz, o que era dividido, ele faz unidade. Queridos e queridas, vamos conversar? Obrigado aí pelo panorama, né? O pessoal que é católico aqui do grupo está mais inteirado, o pessoal que é protestante está mais alienado, até porque existe também um grupo de protestantes e de evangélicos que faz questão de não ser nem um pouco ecumênico. Vocês viram ali naquela listagem, né? A quantidade pequena de denominações evangélicas que fazem parte de uma campanha como essa, de uma mobilização como essa. Mas antes da gente abrir aqui para a rodada das perguntas, e aí, como o nosso propósito aqui desses encontros são círculos exegéticos, né, é a gente voltar para a Bíblia e refletir como é que a Bíblia nos orienta a lidar com essa situação, a gente não pode esquecer, enquanto exegeta que somos, né, estudantes de exegese, ou biblistas e educadores bíblicos, ministros da palavra, o papel profético que a Bíblia tem na condenação da corrupção dos poderes. Como evangélica, eu posso dizer que eu vejo demais uma omissão programática desse processo. E aqui a gente não está fazendo uma crítica ao governo ABX de CY, no sentido de que estamos atacando o Bolsonaro. Não é isso, a questão toda é que nós estamos atacando uma postura de poder que se compara a Acabe em Samaria, que Elias chegava lá, apontava o dedo e dizia que ele era um atormentador de Israel. Então, nos tempos bíblicos, né, o profeta chegava, apontava o erro, denunciava e fazia prova com Deus ali para ver quem estava certo e quem estava errado. Hoje em dia, o povo cristão prefere se omitir ou então fazer um mutirão de força para Acabe. Isso é um problema muito sério, porque parece que não tem nada a ver com a exegese, mas tem tudo a ver. Porque se a gente começar a recuperar o tom profético das Escrituras, a omissão sobre a palavra profética que denuncia esse tipo de comportamento é um pecado. E quanto mais a gente cavuca dentro da exegese, mais a gente vai descobrindo que não dá para a gente ser imparcial, não dá para a gente ser neutro, não dá para ficar em cima do muro quando a injustiça prevalece. O próprio Jesus falou, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Querer que a justiça se estabeleça, independente de qual governo esteja no poder, é profético, é bíblico, é evangélico, no sentido mais literal da palavra, né? Então, eu queria abrir agora para vocês fazerem perguntas ao professor Friso. Quando a pessoa for falar, ela tira o mute do microfone, né? Pode falar. E a gente tem aí, são 20h59, a gente tem até 21h30 para a gente conversar, dialogar, e vocês querendo falar, é só sinalizar que a gente vai operacionalizar aqui, tá bom? Quem quer Boa noite, sou Fábio. Fábio, vai lá. Boa noite a todos, todas. Meu nome é
Fábio, eu sou assistente fiscal de formação, estudante de teologia e protestante. Eu me interessei muito por esse tema, porque, como aluno de teologia, a gente precisa aproveitar esses momentos para poder não só agregar conhecimento, mas principalmente fazer diferença no momento crucial da história, né, do nosso país. E, por que não dizer, a história mundial, né? Então, eu já estou no quinto período e pretendo escrever aí a monografia sobre teologia pública, e uma das vertentes será analisar a teologia pública a partir também da campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, esse tema muito me interessou. Só fala congelou, Fábio. Por questões de militância na área. Fábio, tenta... Oi, tá bom agora? Sim, tenta mutar a tua câmera enquanto você fala, depois você habilita de novo, só para facilitar a gente te escutar. Bom, tá, então, no curso de teologia eu pretendo desenvolver esse tema também da campanha da fraternidade aliada à teologia pública. É importante, é crucial a gente realmente não ficar em cima do muro, né? Enquanto existem aí, infelizmente, representantes, como a professora Lília falou, do segmento evangélico que, infelizmente, apoia, né, sem a menor reflexão, tudo que tem acontecido de ruim nesse país. Então, esse tema me fascina, agradeço a oportunidade, me inscrevi no curso de pós-graduação de exegese da Eagle, para poder realmente também mergulhar mais fundo na história bíblica e poder entender como nós chegamos até esse momento, né? Como nós chegamos até esse momento e como nós sairemos dele, porque nós vamos sair, temos que sair. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, Fábio. Alguém quer mais falar? Acho que a gente pode fazer uma rodada. Fábio, aqui, né? o Fábio falou de teologia pública, né? Isso. Ou política? Pública. Teologia pública. Isso, teologia pública. Isso. Vamos fazer assim, uma rodada, 3 ou 4 pessoas, né? Fazer as primeiras perguntas, aí o professor... Quem está falando? Alô. É o Ronaldo, daqui de Belém do Pará. Ronaldo. Tá, só um instantinho. Vamos fazer assim, então, a gente, três ou 4 pessoas fazem suas colocações, o professor Friso dá uma réplica, depois a gente pode abrir de novo, que acho que fica um pouquinho mais organizado para ele ir anotando ali também, para ele responder. Pois não, Ronaldo, com você. Shalom a todos e a todos. E digo a Divina Ruá para minha amiga que está apresentando muito bem aí, sendo a mediação dela, que inspira e dê a prosperidade para ela. Eu vou mais além em referência que foi falada sobre a Canção Nova e algumas pessoas que estão ameaçando, né, que estão obstruindo dentro da igreja, né? Nós temos hoje 13 ameaças e 13 oportunidades para sendo concluídas durante 5 anos na nossa igreja. Por sinal, na revista pastoral desse ano está falando a respeito disso, né? Da vida pastoral. Eu digo que tem gente infiltrada dentro da igreja católica ou dentro de qualquer igreja, atrapalhando o crescimento dentro da igreja católica, infelizmente, e eu acho também dentro da igreja cristã, que faz parte do CONIC, que eu chamo isso de maçom. Gente de maçom entrando do seminário para se ordenar padre, para se tornar bispo. Gente que está tentando atrapalhar o crescimento e a saída da nossa igreja. Eu estou observando isso. E mais, a tendência é piorar ainda mais, porque
Estão atacando a campanha da fraternidade. Quantas vezes a campanha da fraternidade já foi ecumênica, nunca foi atacada? Só agora que aparece. Eu digo que na eleição que está vindo para 2022, para presidente da República, vocês vão ver o que vai acontecer. Isso é só o começo. Agora, estamos recebendo outro tipo de ameaça que vocês não perceberam ainda. São ameaças que vão contra-atacar principalmente a Escola Bíblica do Brasil. Né? Nós temos o CEBI, o Centro Ecumênico Bíblico, nós temos o Centro de Verbo, e nós temos a associação conhecida como a BIB. Está havendo contra-ataque de alguns biblistas ultraconservadores que vão falar muita coisa a respeito de nós. Que estão me enganando, estão sendo falsos profetas de anunciar. Só isso eu queria bem destacar. Né? É isso que está acontecendo com a campanha da fraternidade. E a tendência é o crescimento mais alto. Não vou mencionar os nomes, né? Padre da Canção Nova, gente do Bosco, nem todos são, né? Tanto que esse food que você acabou de apresentar, se não me engano, é de um paraense, Dom Antônio, né? Dom Antônio, que é o bispo auxiliar de Belém. Ele fez ele é formado em teologia da moral, né? E é isso que eu queria destacar para vocês, né? Mas isso é só o começo. Bem mais por aí. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Mais uma pessoa, terceira pessoa, para a gente fazer uma rodada com o professor Friso, por favor. Estava aqui botando na minha cabeça de um livro que eu li do Bauman sobre a modernidade líquida. Então você fica analisando todo esse desenvolvimento do capitalismo, principalmente após a Segunda Guerra, que vem o neoliberalismo também. Ele vem para destruir tudo aquilo que é sólido na sociedade, os valores dela, as relações pessoais, né? E até a igreja. E você vê, ao longo desses anos, essas entidades perdem importância na vida das pessoas. Elas começam a se preocupar mais consigo mesma. Então, esse neoliberalismo vem transformando as pessoas, deixam elas muito egoístas, egocêntricas, só centradas nelas mesmas, né? Autorreferenciadas. E, junto com essa corrente, você vê a criação da RCC e da Canção Nova. No meio evangélico, os neopentecostais, principalmente Edir Macedo e outros empresários da religião, vêm para tirar todo aquele conteúdo cristão de unidade, de partilha, de cuidado com o outro. Eles tiram tudo isso, alienam as pessoas e vendem a ideia de que Deus é um salvador individual e que ele só faz milagres para a pessoa com hora marcada, com data marcada e tudo mais. E alienam essas pessoas de uma forma tão grande que elas passam a odiar tudo aquilo que vive em volta dela. Então, o outro se torna uma ameaça para ela. Ela vai até um shopping e quer ser vista, mas não quer ser encontrada. Ela precisa ser vista para dizer, olha, eu estou aqui assim, em cima, vocês estão aí embaixo, que eu estou cheio de sacolas do shopping, mas não quer encontrar alguém que olhe nos olhos dela. Essa sociedade vem vindo, a gente percebe, desde a década de 70, mas como não tinha as redes sociais, essas pessoas quase não se comunicavam. Eu me lembro, quando, 2000 e pouco, quando Lula era presidente, um comentário que eu achei que era brincadeira no Facebook, e que na realidade se tornou o pensamento da classe média, que uma pessoa reclamava que os aeroportos estavam cheios de gente de chinelo
que o porteiro dela viajou para Paris, onde já se viu o negócio dele, o porteiro do meu prédio viajar para Paris, aquilo era exclusividade minha. Então, isso foi criando um ódio entre as classes, da classe média contra o pobre. Mesmo aquela classe média que veio depois subiu para aquela classe pobre que subiu para a classe média, ela tomou esse comportamento da classe média. Ou seja, o pobre é uma ameaça para ela, porque se o pobre estuda, ganha bem, ele vai concorrer com os privilégios que ela tem. Então, esse pobre quer ir para Paris. Paris era exclusivo de alguns no Brasil. Agora qualquer um vai. Então, essa ideia de partilha sumiu tudo. Eu quero tudo para mim agora. Eu sou o centro do universo. Então, esse ódio foi sendo fomentado pelos meios de comunicação e redes sociais e deixou as pessoas doidas, né? Hoje você vê dentro de uma mesma família, e eu cito a minha, que é muito grande, né? Eu deixei de me comunicar com eles pelas redes sociais para não brigar e não desrespeitar essas pessoas, que eu tinha assim, uma gratidão muito grande por elas, mas elas se tornaram insuportáveis, negacionistas. E assim, eu sou do interior, e o Bolsonaro também é do interior. E do interior, o povo é muito conservador. Era um povo muito tradicional e racista. Minha cidade é muito racista. E esses meios de comunicação, essa política do ódio deixou eles livres para botar para fora tudo aquilo que estava preso dentro deles, né? Então, é o que faz essa igreja contra a campanha da fraternidade, que fala daquele que é oprimido, daquele que está sofrendo violência. Um absurdo, uma loucura para mim. Friso, você pode dar Não, legal. Ô, José, grato. O Fábio, eu creio que você está num caminho legal, viu? Pensar a teologia como algo público, não é? E aí, ver essa teologia, pensar essa teologia que dialoga, que mantém a interdisciplinariedade, não é? Eu tenho um texto bíblico, tá legal, Lucas 24, Jesus e o discípulo de Emaús. Mas como é que nossa teologia quer ser inclusiva, né, Fábio? Não exclusiva. Quer ser dialogável e quer ser, por isso, ela é democrática e ela é contundente, não é? Ela deve pautar-se, sim, e manter sempre esse aspecto público, não privado. E pensar também, não tanto em defender aqui, o Edilson, doutrinas eclesiásticas. O catolicismo tem 95% de doutrina e só 5% de evangelho, de evangelho de cristão. É preciso mais valores cristãos dentro do catolicismo. A pessoa é católica e é contra a campanha da fraternidade, logo não é cristã. Não devemos confundir institucionalidade com o cristianismo. O cristianismo, como o Fábio pensa, ele é público, ele é de todos, ele é fraterno, ele é inclusivo, ele dialoga, ele ouve, não exclui. Isso é uma teologia pública, não é? Pautar os valores de Jesus Cristo, os valores do Evangelho, e não defender tanto valores institucionais. Ronaldo, grato pelo shalom, não é? De fato, Ronaldo, a gente gostaria que depois da Covid-19 a gente fosse mais solícito, mais fraterno, não é? A dor do outro é minha dor, altruísta, não é? Ter compaixão, bem no sentido bíblico, não é? Sofrer com o outro, não é? A dor do outro me toca. Mas não é isso que nós estamos percebendo na sociedade contemporânea, não é? Pelo contrário,
as pessoas infiltradas defendem, querem manter o seu status quo institucional. Um arcebispo de Brasília, da capelania militar, pô, o cara veio e descreveu para o presidente da CNBB, Dom Valmor, não vou dar dinheiro para a campanha da fraternidade, não faremos nem uso do material da campanha nos quartéis do Brasil. Eu pergunto, a quem esse homem está servindo? Claro que é o seu chefe maior, o presidente. Mas não serve o valor de Jesus. Não serve o cristianismo. Pode preservar, né, a sua instituição católica, mas não é cristão, uma pessoa dessa. Não é? Em 2022, veremos sim, nós veremos, vai radicalizar o discurso negacionista, o discurso da violência vai aumentar, e, sobretudo, as ameaças físicas. Eles têm armas. Essa questão de abaixar os impostos de armas, incentivar armas e não vacina, é uma estratégia do governo. Né? E veremos o que vai acontecer. Né? Esperemos que possamos ter aí alternativas para ganhar no primeiro turno, porque se for para o segundo turno, é bem capaz deles ficarem mais 4 anos no governo. Né? E como você mesmo falou, né, Ronaldo, é impossível, o que vem por aí é de causar medo, não é? E aí o José mata a pau, né? A sociedade líquida, né? Os valores põe no liquidificador e viram outra coisa, né? Honestidade, altruísmo, respeito à natureza, diálogo, isso aí há muito tempo o neoliberalismo joga por terra. Por isso temos que resistir, não é? Nós, homens e mulheres bíblicos, cristãos, devemos ver na pessoa de Jesus um ponto hermenêutico de não contrapor violência com violência, não é? Quem de nós não tem pecado, tira a primeira pedra. A posição de Jesus, andar com aqueles que estão cabisbaixo, andar, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Por que o coração de vocês está abatido? Restabelecer o diálogo e no diálogo dar ao outro a confiança para vir algo novo. Pô, não era ele que partiu o pão? Então vamos voltar e contar aos outros. Não é? Por isso, essa campanha é tremendamente profética. Não é? A do ano que vem vai ser também profética, porque é sobre educação. Não é? Não é? Mas essa também. Não perder a capacidade de dialogar, não se deixar abater, né, e termos aí propostas de alternância, né, ao que está por aí. Senão, se estão nos xingando, aí a gente bate no peito e diz, opa, estou vivendo as bem-aventuranças, né? Muito bom, Friso. Eu vou... E lembrando, o Gessé de Souza, no seu livro, fala muito bem isso, né? A elite do atraso. Essa elite do atraso é católica, né? Essa elite do atraso, ela vai ao culto da Igreja Universal. Essa elite do atraso vai na igreja do Hélio Soares. Essa elite do atraso, agora, não é mais católica, ela é evangélica. Né? E dá uma boa contribuição nas igrejas, né? Mas há muito perder os valores cristãos. Muito bom, Friso. Antes de passar aqui para a segunda rodada, né, lembrar nessa conjuntura toda que a gente está dialogando, nós começamos falando sobre isso e vou bater nessa tecla e a gente continua falando um pouquinho mais, mas o papel da omissão na ascensão da maldade. Né? O Martin Luther King ele tinha aquela frase, né, que o mundo padece não é por causa da maldade dos maus, é por causa do silêncio dos bons. E a voz profética ela não pode ser silenciosa, nem silenciada. Né? Os poderes tentam silenciar, mas ela não pode. Se ela tem compromisso com Deus, ela não pode ser conivente com a injustiça. E quando a gente pensa, por exemplo, no quadro, eu conversei muito sobre isso com os meus amigos, que diziam que não iam votar, não, e tal, não sei o quê. Eu não dou meu voto mais para ninguém. Não, você deu um voto para que a injustiça prevalecesse, porque se
X% votou contra, X% votou a favor, a quantidade de omissos foi muito maior do que de um lado e de outro. Isso é muito significativo. É muito significativo porque a gente prefere se omitir no momento que a maldade acende do que tomar posicionamento. E eu tenho dito ultimamente que acabou esse momento da gente continuar neutro. Não dá mais para ter neutralidade. Toda neutralidade, num momento como esse, ela é pecaminosa. Eu estou, nesse momento, exatamente dentro da UFRJ, fazendo um processo de mediação de conflito. Numa situação muito drástica que estava acontecendo lá dentro do corpo docente do programa de pós-graduação, eu fui chamada pelos coordenadores para ajudá-los a mediar o conflito ali. E a fala foi exatamente a mesma. Foi assim, estamos no momento em que neutralidade não é mais possível, não é mais admissível. É hora de tomar um posicionamento. Não é tomar partido por A, B, partido X, Y, Z, não, é posicionamento bíblico em favor da justiça. Porque antes da gente encerrar a nossa fala, a gente vai fazer uma leitura bíblica que eu separei para hoje. Mas então, mais perguntas aí, dá para a gente fazer mais uma rodada. Quem quer falar? Só para dizer uma coisa, o diabo já disse, o muro é meu. Então... Que legal. Graças a Deus, boa noite, tudo bom? Professor. Carlos Henrique, pode falar. Eu queria agradecer a oportunidade aí. Bota seu rostinho aí, Carlos, nem porque seja para a gente ver seu lindo rosto nos alegrando. Ele está todo paramentado lá. Boa noite. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e perguntar ao Friso qual é a perspectiva que ele projeta aí para repercussão de toda essa elevada incoerência da igreja cristã, de modo geral, diante desse cenário político catastrófico que é sustentado pela maioria dos cristãos e, sobretudo, também dos protestantes nesse sentido. Quando essa conta chegar, como que a igreja que se expõe dessa forma irá sobreviver acerca dessa contradição? Como é que você vê tudo isso? Uma segunda pergunta, por favor. Edilson, pode falar. Professor, quando o senhor comentou ali sobre a questão dos documentos, né? Aí, senhor, como é que a gente pode falar para quem acredita num Jesus pentecostal? Porque nós temos que entender um pequeno problema assim, ó. Quando o José cita, o José lá em 60, na Revolução, teve a marcha das famílias bondosas do coração, não sei de quem lá. Que é as mesmas coisas que estão até hoje, defendendo aquela época, toda coisa. E nós não temos sucesso de separar o Jesus, aquele Jesus do Evangelho, com o Jesus do Pentecostes. Como é que eu falo com uma RCC sobre o Evangelho? Porque eles já estão dogmatizados lá por todo esse povo aí, né? Então, na minha visão, tá, professor? Vamos abrir um debate. Eu sou da Pessoal de Juventude desde 80. Eu nunca consegui dialogar com esse pessoal. A única forma é através de que, se você fala mal de um colegiado, você não é católico. Do jeito que eles fazem com a gente, eles tiram o crédito do nosso. É você acabar com essas falas. De que maneira? Mostrando que quem ataca uma CNBB, por exemplo, está dissonante com a igreja, não faz mais parte da igreja. E você só prova isso, porque no Evangelho você não prova para esse pessoal neopentecostal. Porque o Jesus deles, você tem que ser pobre, porque você nasceu pobre, você vai sofrer. Você vai ter as bonanças só na salvação quando Jesus vir fazer a terceira vinda, que é o julgamento. Essa é a fé deles. E isso como é que você tenta provar que isso não é bem por aí, né? O Jesus antes da cruz e o Jesus depois da cruz, né? Aliás, o Jesus depois da cruz de 50 dias, né? Então, eu não tive sucesso de diálogo, né, com esse pessoal, principalmente quando se fala lá daquela família tradicional lá de
1960, que teve aquela marcha lá em 50, não lembro o ano, né, eu não sou dessa época, eu sou novo, né? Sou menino novo de tudo, né, José? Você deve lembrar dessa época aí. Aí a gente tem esse tipo de problema, né? Como é que eu faço? Porque a gente fala dos evangelhos, tá? Como é que eu faço com o evangelho neopentecostal, que acredita piamente nisso, né? E sabendo nós que não é por aí o caminho. É por isso que eu comento, né? É complexa a situação, né? Você só tem que descredibilizar esse pessoal. E descredibiliza que jeito? Se atacar o magistério, não faz parte da igreja, né? É tentar mostrar isso, né? Porque se você vai falar, eu vou falar para um cara lá do neopentecostal que o que ele pensa está tudo errado, ele não vai acreditar, né? Bater desde 1980, dar murro em ponto de faca, né? Que nós já falávamos da RCC naquela época. E isso é uma política americana, europeia, que a gente sabe muito bem disso, como que se domina. Domina-se através da igreja, domina-se através dos militares, através da educação. O poder só... E o Bolsonaro tem os três. Né? O Bolsonaro tem os três. Ele só não dá o golpe porque hoje não pode mais golpe militar, senão ele já tinha dado. Aliás, está dado o golpe, né? Todo dia sai um civil e bota um militar lá, né? Obrigada, Edilson. Mais alguém? A Rose quer falar. Oi, Lília. Sim, quero falar. Oi, Friso. Oi, Lília. Boa noite a todos os participantes. Oi, Lília, é um prazer. Tudo jóia. É um prazer estar com vocês. Então, Friso, nós temos conversado bastante a respeito da campanha, né? Já feito a apresentação da campanha, discutido muito aqui em pequenos grupos, porque nós pensamos que assim funciona até melhor, né? E mesmo nesse momento trágico que nós estamos vivendo aqui no Amazonas, principalmente em Manaus também, né? Fica muito difícil da gente tentar reunir mais pessoas. Mas, assim, eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito de CNBB e de campanha da Fraternidade Ecumênica, porque foi assim, num grupo pequeno, nós éramos 11 pessoas. Então, alguém perguntou, depois de muita conversa nossa, alguém perguntou assim, Rose, você acha que a própria CNBB acredita na campanha da Fraternidade Ecumênica, no ecumenismo? Visto que, aí eu vou completar assim um pouquinho, porque eu imaginei o que seria essa pergunta, né? E vocês falando agora nessa questão de voz profética, entendeu? Visto que tem alguns bispos, né, fora da campanha e justamente falando contra a campanha ou não aderindo e fazendo com que outras pessoas fiquem de fora, né? E então a pessoa pergunta uma coisinha dessa e disse assim, a campanha, ela traz como pano de fundo para que nós possamos atualizar ou trabalhar ou vivenciar o ecumenismo, o diálogo. E como é que nós podemos dialogar diante desses grandes desafios, dessas temáticas que foram trazidos na campanha, né, que são trazidas agora na campanha, que são desafiadoras para esse diálogo. E aí, a gente ainda vai mais adiante. Nós temos muitas comunidades, nós temos muitos religiosos, religiosas, padres, enfim, que, de certa forma, também não fazem com que as pessoas façam a adesão necessária para esse diálogo, né? E aí ainda fica alimentando a questão do pieguismo, né? Do tradicional, daquilo que é devocional, e a gente costuma dizer que tudo isso a gente não pode condenar e nem jogar fora, mas nós precisamos atualizar a partir da fonte. E nós usamos o pano de fundo justamente do Jesus e os discípulos de Emaús. Depois de todo aquele encontro, de toda a história conversada, o que acontece? Você disse ainda há pouco, os discípulos se encontram com a partilha e voltam para a fonte, lá para onde terminou, mas onde tudo começa, né? Então, assim, esses bispos que estão aí, a nossa CNBB, o que você pode dizer, apesar de que nós estamos trabalhando nessa questão de campanha já há um bocado de tempo, né? O pessoal na comissão, a gente lá e leva o bombardeio e conversa e tudo, enfim. Mas nós estamos por aí. Qual é o teu ponto para dizer para a gente? Por favor. Obrigada. Grato, Rose. Queridos e queridas do grupo, essa mulher aqui, sabe, ela manda na igreja do Amazônia, viu? Tá? Então, cuide bem dela. O que vocês precisarem lá na Amazônia é com a Rose. Vamos começar pela Rose. Rose,
sempre teve divisões na igreja. Durante a ditadura militar, nós falamos Dom Helder, Lulu Scheider, Paulo Evaristo Arnes, nós tínhamos Dom Sigô, lá no Sul, tínhamos Dom Penido aqui em Aparecida, tínhamos o Cardeal do Rio, enfim, que defendiam a instituição, enquanto os outros na instituição defendiam o ser humano. Os torturados visitavam os presídios, denunciava e queria a redemocratização do Brasil. Mas eles ficaram na instituição, não tiveram o poder maior, ficaram no seu canto, calaram. Agora, tem uma coisa interessante, Rose. Eu ouvi ontem, na live que eu participei daqui, tinha judeu, muçulmano, umbandista, kardecista, católico, não católico, todas as casas do pai. Era o Isaías 56, tempo para todo mundo, né? Não é? Não mais só para os sacerdotes. Né? Então, alguém falou assim, está na hora de apertar o pulso da ferida. Quando você aperta o pulso, ele sai, aí a ferida se cura. Então, eu acho que esse embate agora, quando é, Rose, fala para mim, que você ia ouvir o que eu ouvi e ver o que eu vi. O Dom Moe, na abertura da campanha na PUC de Belo Horizonte, ele falou, tem 3 bispos contra a campanha. É o arcebispo de Brasília, é um bispo aqui da Zona da Mata de Minas Gerais e um lá do Dom Adair, lá do Sul. Mas vai fazer o quê? Vamos para frente. Então, Rose, é isso que vamos ter nas nossas comunidades. Vamos conversar, você é DBCC, por que você é? Você é contra nós? Por que você é contra? Olha aqui, quer ir para a rua conosco? Temos os pobres. Quer ir para a pastoral operária? Quer ir para a pastoral da ecologia? Quer ir para esse café política? Quer ir para o Recato? Quer ir para o Conselho de Leigos? Temos que ter isso. Então, o diálogo está instalado. Quem defende valores cristãos e quem quer defender o estabelecimento do governo que está aí, que é de direita e que dá dinheiro para esse pessoal, não é? O Paulo Ricardo não anda no aviãozinho de ônibus, não. É de carro. Ele tem um avião do Olavo de Carvalho. Eu fui a Cuiabá, eu conheci lá. Eu vi essa pessoa. Vi esse ser de perto. E o de serviço que ele presta. Tentaram silenciá-lo. Mas quem deu voz a ele? A Canção Nova. Deu um programa para ele. Ele depois saiu. Né? Teve muita opressão, muita contestação. Então, vamos dialogar. Vamos ver o que vai... Nós não vamos sair. Nem se eles também vão ficar, vão apertar o pulso. E vai doer muito. Vai doer muito. Eu acho que agora está evidente. Eles são contra o CNBB, são contra a campanha, não é? E querem defender o seu interesse, o seu estabelecimento, sua diocese, sua mitra, seu bairro. Vamos ver o que vai dar. Eu temo que tudo isso se volte, se a direita ganhar na CNBB, se volte contra os laicatos. Quem terminou a JOC? Está aí o Edilson que sabe disso. Quem pôs sim a Juventude Operária Católica? Quem pôs sim a Ação Católica? Foram os bispos. Né? E deixaram todo o pessoal ser perseguido pela ditadura militar. Quem foi o Betinho? Né? Quem foi o Plínio de Sampaio? Era o da Ação Católica. Quem foi o Valdemar Rossi? Da Ação Católica. Né? Então, espero que isso não aconteça de novo. Mas estamos aí no front. Fica o pé e não tira o seu pezinho, não. Não, eu vou tirar o pé, não. Vou ficar aqui, vou brigar pelo meu espaço. Né? E temos que perceber, cada espaço na sociedade contemporânea será ganho ou perdido com muito esforço. Por quê? O catolicismo está em decadência no Brasil. Daqui a 10 anos, o Brasil será um país evangélico. A curva é assim, ó. Não somos mais 99%. Somos o quê? Vamos ver o novo censo. Se chegarmos a 55%, tá bom, hein? E daqui a 10 anos, nós seremos 40% no Brasil. Agora, as grandes divisões na história do eclesiástica, tanto pentecostal como católica,
é a direita que impõe, não a esquerda. Então, é isso, Rose. O Carlos, a conta vai chegar. Acho que já está chegando, Carlos. É preciso ter olhos para ver, não é? Ver os sinais dos tempos. Isso aí é um projeto do Evangelho bíblico. Então, perceber que o jogo, as cartas estão postas, não é? E temos muita responsabilidade nas próximas eleições. Não falo como petista, não. Não sou petista. Sou militante de esquerda. Mas, se não abrirmos os olhos, se esse pessoal dobrar o cabo da esperança no poder em 2022, aí eles vão radicalizar. Aí eles vão cumprir o que eles estão prometendo. Tudo destruir e depois construir. Eu acho que é muito salutar o alerta que o Ronaldo colocou. A conta de 2022 é o ano que vem. Né? Por isso, nas nossas bases, eu acho que esse pessoal que vai para a política, Ciro Gomes, Lula, Mandetta, esse pessoal tem que conversar e conversar seriamente. Né? Para voltar ao poder e dizer, não, peraí, vamos pensar no Brasil, nação brasileira, o povo brasileiro, gerar emprego, manter o meio ambiente, trazer as indústrias de volta, trazer um capitalismo que crie relações comerciais, e não capital especulativo, como a gente vê. Né? O Edilson. Edilson, o que fazer com esse pessoal que prega o Cristo glorioso? Tá legal. A Lília conhece muito bem a obra paulina. Estou falando de Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo sempre anuncia o Cristo ressuscitado, mas crucificado. Nunca você vê o ressuscitado sem a cruz. Então, eis aí um ponto fantástico, primordial para a renovação carismática. Né? Erguer as mãos, vamos louvar, mas também servir o irmão. Eu acho que é aí que está o diálogo, né? O diálogo em vista de um serviço aos mais pobres. Estão aí as pastorais sociais, né? A pastoral da criança está minguando. A Rose é secretária, pelo menos aqui em Guarulhos. Pastoral de criança, cadê a pastoral de criança? Aumentou a miséria, não tem pastoral de criança, não tem líder, não tem mais as líderes. O que está acontecendo? Não é? Então, eu creio que... e aprender do Milton Schwantz. O Milton Schwantz, que é o grande mestre da Lília, aí dizia, o evangelho nosso, pregado na América Latina, vem pelo estômago. Eucaristia é pão. Pão é panis, vem do latim panis. Com panis, com um pão, companheiro. Companheiro é quem come o mesmo pão. Então, a gente come o mesmo pão da Eucaristia, com panis, companheiro, então sejamos de fato. E não ter só uma espiritualidade, mas ter uma mística que seja capaz de nos sustentar, não é? Hans Kling dizia, né? O mundo só terá paz quando as religiões viverem a paz. Então, a live de ontem aqui em São Paulo, que eu só assisti, não participei, mas tinha tanta gente boa que foi 1h30 que passou assim, falou a líder da Umbanda, do kardecismo, falou o judeu, falou o islã, falou o católico, os luteranos, foi a Arca de Noé. E todo mundo humanista. E lá que eu ouvi a líder da Umbanda falar, vocês que têm televisão, tem púlpito grande, tem microfone, tem jornal, tem rádio, por favor, falem para respeitar as regras das meninas da Umbanda, que elas têm o direito de a religião manda sentar no chão. Então, deixem elas sentar no chão na escola. Deixem elas raspar a cabeça. Né? Na Umbanda, quando as meninas estão menstruadas, sentam no chão, é um hábito que tem. Não é? Não xinguem nossos trajes. Sexta-feira é o nosso dia santo. Nós temos que ir no terreiro com aquelas roupas bonitas. A gente se prepara para Iemanjá, para Oxum. Então, e vamos dizer isso na nossa igreja agora, domingo. Olha, essa campanha da fraternidade é ecumênica, é cristão com cristão, mas é interreligiosa. Então, por favor, vocês que têm um amigo
da Umbanda, converse com ele essa semana. Vai lá e fala, a minha líder, no grupo de oração, a ministra da palavra pregou hoje, no segundo domingo da quaresma, me deu como penitência conversar contigo. Então eu vim aqui como católica. Quem é você? Conversar. E espalhar isso. Ela pediu, gritem por nós, disse ela. No Rio de Janeiro, ela dizia, se eu ponho minha roupa para coarar, toca um barro na roupa, tá com tinta na roupa, tem que coarar minha roupa dentro da minha casa. Sabe o que é calar os tambores no terreiro de Umbanda? É pelo tambor que nós evocamos as divindades, não é? Imaginou? Nós, nas nossas igrejas, nós que somos católicos, né? E vós que sois evangélicos, tirar a palavra do culto? É assim também, tirar o atabaque, tirar a Eucaristia de nós que somos católicos, e de vós que sois evangélicos, está proibido, não pode ler a Bíblia. Como é que vai ter culto? Então, ela chorava, né, dizendo, por favor, falem por nós. Então, falemos por nossos irmãos. Antes que seja tarde, né? Porque quando, como o Carlos falou, a conta chegar, que as pedras possam falar, né? E a gente não tenha se calado. Obrigada, Felipe. Uma palavra importante, a gente tem aqui na nossa pós-graduação uma disciplina chamada Fenomenologia do Texto Sagrado, né? O Zé Geraldo está exatamente no meio dela aí, acho que Gutenberg também, já passou um pouquinho. Essa disciplina ela tem esse papel de mostrar justamente a sacralidade das tradições, das diferentes tradições a respeito, né, do seu acesso a Deus. Então, como que a narrativa de diversas tradições orienta esse povo daquela tradição a encontrar Deus. E que isso precisa ser respeitado porque é tão sagrado para eles quanto é para nós, né? Não vem falar de quebrar crucifixo que a gente fica bravo, né? Não vem falar de colocar Jesus numa parada com, né, outras representatividades aí que a gente fica ofendido. Então, é um pouco da coisa da empatia. A exegese ela traz a gente para esse caminho de abertura, né, de encontro com aquela outra mística da outra religiosidade, porque a gente tem uma Bíblia que Deus fala por essa Bíblia, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E ele não dá endereço. Né? Isso é muito sério. Eu queria, para encerrar, te agradecer, viu, Friso? Muito obrigada. A gente já passou um pouquinho da hora aqui, não quero estender muito também. Coitado de vocês aí. A gente se empolga, pô, o negócio. Nós que somos profissionais da religião, a gente se empolga, viu? Mas isso é importante, sabe por quê? Quando vê um público tão seleto assim. Uma coisa que eu adoro na Eagle é essa junção ecumênica que a gente tem de alunos, e justamente porque a gente não é uma empresa mantida por nenhuma instituição religiosa, a gente tem essa total liberdade de fazer esse trânsito que não nos é permitido se a gente estivesse num seminário, por exemplo, de teologia. A gente ia ter que ficar confinado àquela coisinha dentro, né, da nossa caixinha dogmática e acabou. Eu falo muito contra isso porque eu fui professora de teologia durante 20 anos. E houve uma vez lá na Semana da Consciência Negra no Seminário do Sul, no Batista, né, onde eu lecionava, que eu trouxe o Ivani dos Santos, que era um babalaô, trouxe um historiador judeu, um rabino e um sociólogo judeu, para nós falarmos do processo de coexistência. E foi uma experiência extremamente rica, da qual quem teve paciência de escutar até o fim saiu de lá muito impactado. Eu me lembro muito bem porque a minha turma eu dava aula para uma turma chamada Radicais África. Eram jovens que se voluntariavam para ficar trabalhando na África durante 2 anos. Depois eles voltavam ou para especializar-se mais e voltar para o campo, ou então iam tomar destino das suas vidas. E eu estava, naquela época, lecionando para uma turma de formação integral desses radicais que já tinham passado 2 anos na África e estavam nesse momento da reciclagem teológica. E foi muito interessante porque, quando eles terminaram de ouvir o Ivani, o Michel Guerman e os outros judeus que estavam lá, e a programação terminou,
eu fui procurada por esses meninos e meninas que tinham ficado 2 anos na África. Eles falavam assim, professora, a gente tinha que ter tido esse encontro antes da gente ir para o campo missionário. Porque aí a gente teria entendido como que os iorubás pensam, como eles raciocinam sobre Deus, e a gente cometeu muitos erros quando a gente esteve lá. Eu precisava, olha só, eu com alunos batistas no Seminário do Sul falando para mim, eu precisava ter ouvido esse babalaô antes de ir para o campo. Você vê, né? Então, a censura do diálogo, eu acho que é a coisa mais nociva que pode existir para a nossa fé cristã. E eu queria aqui encerrar fazendo uma leitura muito interessante, quando vocês estavam tudo falando, né? Eu estava pensando aqui no Isaías 58, tem até um artigo meu da Ribla, que está lá no meu academia.edu, se vocês quiserem, na Ribla, se eu não me engano, 61, quando eu falo de jardins regados, fontes que nunca cessam, e etc. Então, eu queria ler esse texto básico aqui, né? É a mim que dia após dia eles consultam. E eu estou lendo aqui na TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, porque eu ganhei do meu querido amigo Antônio Carlos Frias uma Bíblia maravilhosa, nova, ganhei de presente aqui, eu estou estreando aqui direto. Então, no versículo 2, fala assim, é a mim que dia após dia eles consultam, e é em conhecer os meus caminhos que encontram o seu prazer, como uma nação que praticou a justiça e não abandonou o direito do seu Deus. Pedem-me julgamentos segundo a justiça, e encontram o seu prazer na proximidade de Deus. Mas de que vos serve jejuar se tu não vês? Eles dizem. Humilhar-nos se não ficas sabendo. Ora, no dia do vosso jejum, sabeis fazer bons negócios. Disse Deus respondendo para eles. E brutalizais todos os que por vós labutam. Jejuais, mas procurando contenda e disputa, e golpeando maldosamente com o punho. Não jejuais como convém num dia em que quereis fazer ouvir no alto a vossa voz. Deve ser assim, o jejum que eu prefiro. O dia em que o homem se humilha, deve ser assim? Trata-se, por acaso, de curvar a cabeça como um junco, de exibir na liteira saco e cinza? É para isso que tu proclamas um jejum, um dia favorável junto ao Senhor? O jejum que eu prefiro, acaso não é este, desatar os laços provenientes da maldade, desamarrar as correias do jugo, dar liberdade aos que estavam curvados. Em suma, que despedaceis todos os jugos? Não é partilhar o teu pão com o faminto? E ainda os pobres sem abrigo, tu os albergarás. E se vires alguém nu, cobri-lo-ás diante daquele que é a tua própria carne, não te recusarás. Então a tua luz despontará como a aurora, e o teu restabelecimento se realizará bem depressa. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então tu clamarás, e o Senhor responderá. Tu chamarás, e ele dirá, aqui estou. Se eliminares da tua casa o jugo, o dedo acusador, a palavra maléfica, se cederes ao faminto o teu próprio bocado, e se aliviares a garganta do humilhado, tua luz se levantará nas trevas, tua escuridão será como ao meio-dia. Sem cessar o Senhor te guiará, e pela fornalha ele aliviará a tua garganta. Teus ossos ele os revigorará. Serás como um jardim irrigado, como uma fonte de água, cujas águas não decepcionam. Palavra do Senhor. Gente, parece que esse foi texto de domingo passado na nossa liturgia? Da liturgia do domingo passado, né? Que é sobre o jejum, né? Então, eu fiz um artigo sobre isso muito tempo atrás, que o Milton tinha me pedido para a Ribla, e está lá na Ribla 61, vocês podem entrar no meu academia.edu e baixar. É muito, muito séria essa noção da gente, né, se contentar com uma religiosidade muito ritualística e muito aparente, muito estética, que não se materializa em ações concretas, né, de misericórdia e de justiça. Então, que Deus abençoe. Fala, Ronaldo. Lília, quando tu lê a Bíblia, cabe para receber essa Bíblia aqui de Genebra também, olha.
Dá-lhe Calvino. Tá ótimo. Gente, boa noite. Muito obrigada por terem vindo, tá? E fiquem atentos aí que mês que vem a gente vai ter outra, a gente anuncia. E o pessoal que já é aluno, que está se matriculando, vai entrar na semana que vem, já está dentro de sala de aula. E convidar a todos, né? Dia 15 de março, a Lília faz uma mediação com um grande hebraísta, um professor começou ensinando hebraico e agora cresceu muito na tradução do português, traduziu toda a Bíblia pela Sociedade Bíblica Brasileira, o Edson de Faria. Ele vai falar sobre Bíblia e traduções. Então, vale a pena você já deixar agendado aí no seu calendário, 15 de março, às 20 horas, esse diálogo na Bíblia. E é a Lília que vai fazer a mediação. Você já conhece o Edson, né? Sim, sim, ele vai estar vindo, inclusive, para a nossa banca de um aluno nosso que vai defender agora, no início do primeiro semestre. Gente, obrigado, viu? Falou, pessoal. Bom descanso. Boa noite. Obrigada. Boa noite, foi bom demais.